E o Além da Notícia está de volta. Hoje a gente fala sobre a lei da ficha limpa nas eleições de 2012. A elaboração da lista com os gestores condenados, a fiscalização, o controle social. E aqui nos nossos estúdios, o presidente do TCM, Manuel Veras, e o procurador regional eleitoral, Márcio Torres. A gente estava falando da lista do Ministério Público. Não entra só gestores com contas desaprovadas, tem outras irregularidades também. E, doutor Márcio, como é que o Ministério Público pega essas informações? Como é que é elaborada essa lista? É um trabalho que requer muita dedicação. Imagina. E muita cobrança também, porque nós precisamos colher dados que vão desde condenações transitadas em julgado, como também condenações por órgãos colegiados não transitadas em julgado, em que os tribunais alegam que não têm o controle acerca dessas condenações. Então, estamos fazendo pesquisa, já obtivemos do TRF da 5ª Região, quanto a crimes federais, por decisão do órgão colegiado, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Já obtivemos uma lista, só que essa lista é de todos os réus em ações de improbidade. Estamos fazendo pesquisa um a um, cada processo, para verificar se já houve ou não, naquele caso, decisão por órgão colegiado, que é se houve a condenação pela turma do tribunal, por exemplo, pelo pleno, e estamos checando se há ou não recurso para o STJ e por aí vai. É um trabalho assim, bem descomunal. Né? E não somente tribunais como o TJ ou o TRF, mas também até órgãos de classe. Oficiamos para a OAB, Conselho Regional de Fisioterapia, de Medicina, para saber também se houve profissionais que foram demitidos. Aliás, tiveram inabilitação para o exercício profissional por infração ético-disciplinar, que é outra hipótese ali da ficha limpa. Também entra na ficha limpa. Também configura. Então, é um rol de irregularidades que, na verdade, requer um esforço muito grande para a formação desse banco de dados. E o nosso propósito é também alimentar a página da nossa, na internet com esses dados para que o eleitor também possa tomar ciência e os promotores eleitorais possam também utilizar esse banco de dados para fazer o controle das candidaturas, a fiscalização para a aplicação da lei da ficha limpa. Aí entra também aqueles crimes comuns, estelionato comum não, né? Mas estelionato... Entra porque está como crime contra o patrimônio. Mesmo particular também está previsto na lei da ficha limpa. Que é aquele que... são crimes que a própria lei entendeu que, pelo bem jurídico afetado, lavagem de dinheiro, meio ambiente, patrimônio público ou patrimônio particular, são crimes que denotam a tendência daquela pessoa a não ser um bom administrador. Doutor Márcio, eu não sei se em caso de condenação é assim, mas assim, eu sei que pessoas, por exemplo, que estão respondendo a um processo. Aqui no Ceará, se ela for para o Rio de Janeiro, ela for tirar uma certidão lá na Justiça, vai ter nada consta. Eu não sei se condenação é assim. Dificulta também o trabalho. Quando a condenação é transitada em julgado, não, porque a princípio aquilo já é comunicado à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos daquela pessoa. Mas a condenação por órgão colegiado realmente pode acontecer isso de quando ele for fazer prova de que não está respondendo nenhum processo, ele é obrigado apenas ao local de sua residência nos últimos 5 anos. Ele pode ter tido condenação em outro lugar e apenas uma pesquisa bem mais elaborada poderia apontar essa... que não é possível, né? Porque... Às vezes não é possível, só se houver algum tipo de informação ou denúncia da população. Aí a população tem que estar atenta justamente para denunciar, né? É isso, é fundamental a participação da sociedade, né? Nós temos verificado que essa questão do controle, por exemplo, nós temos feito um esforço muito grande para tornar as administrações municipais mais competentes e visando, sobretudo, o cumprimento da lei, mas tem sido fundamental a participação das pessoas, né? Porque, eu digo sempre, o braço do tribunal, ele às vezes é curto para alcançar tudo que está acontecendo no dia a dia das administrações. O que nós temos procurado fazer é entregar à sociedade, através do nosso portal, quer dizer, todas as informações possíveis de cada município para que as pessoas possam acompanhar. Ou seja, o município todo mês nos encaminha a sua prestação de contas mensal, em que está indicado o pagamento que foi feito, para quem foi feito, qual foi a finalidade, e isso o cidadão tem que verificar. Quer dizer, foi para a construção de uma escola, há que se verificar localmente se a escola efetivamente está sendo construída, né? Se o padrão de qualidade que foi exigido no procedimento licitatório, se os produtos que foram exigidos estão sendo efetivamente aplicados. Porque nós fiscalizamos os municípios com o esforço todo que fazemos uma vez por ano, doutor Márcio. Quer dizer, é muito pouco, mas é o máximo que a gente consegue fazer, porque
temos uma equipe relativamente pequena, as demandas são muito grandes, a cobrança é enorme. Nós julgávamos, há poucos anos atrás, aproximadamente 2.500 processos. Hoje julgamos em torno de 8.000. Quer dizer, é um crescimento muito grande. Já é um avanço, mas ainda... Mas ainda, não é? E quanto mais se cresce, né, nessas questões, porque a própria legislação existente, à medida em que ela vai se sedimentando, ela vai exigindo o estabelecimento de novos procedimentos no tribunal, que geram processos. E aí o volume de processos aumenta e nós temos que ter uma capacidade operacional, né, para atender esse anseio justo da sociedade de celeridade processual, que a gente tem procurado fazer, né? Vamos colocar o tribunal, se Deus quiser, em pouco tempo em dia, mas que realmente é necessário que haja um esforço no sentido de, em primeiro lugar, orientar o administrador para que aqueles que são provenientes de equívocos evitáveis, de desconhecimento da legislação, eles não cheguem a se transformar em processos. Quer dizer, irregularidades que seriam perfeitamente sanáveis, né, que se tratam às vezes mesmo de atecnias, mas que precisam ser punidas se forem, né, ou com multas ou com advertências, mas geram processo no tribunal. Cada processo desse, a que se ouvir a parte, é encaminhado ao Ministério Público. Quando o cidadão é condenado, ele recorre, o processo vai para a segunda instância do tribunal, quer dizer, e tem recursos e recursos previstos na legislação, mas que se estendem por muitos anos, e aí realmente complica um pouco. Esse esforço do tribunal até pode ser refletido no engordamento dessa lista, né? Essa lista ela já vem crescendo. Está bem gordinha. 2008, já 2010, 2012, já está cada vez mais, acho que é um acréscimo de quase 20% de 2010 para cá. É reflexo desse esforço. Mas eu acho que é muito em função do número de julgados que aumentou muito. Eu tenho expectativa, a gente tem feito um trabalho no tribunal nos 2 últimos anos, que não se refletiu ainda no resultado dos nossos julgados, porque o que nós fomos ao interior o ano passado, em todas as comarcas, reunindo as pessoas, oferecendo cursos de capacitação para os gestores municipais, agora é que as contas do ano passado chegaram no tribunal. Então a gente não tem ainda, Tomás, um resultado objetivo daquilo que nós procuramos fazer como prevenção. Só daqui a uns 2, 3 anos a gente acredita que poderá ter um resultado mais claro. E eu espero que se diminua isso, sinceramente. Eu acho que não nos alegra. O Tribunal de Contas dos municípios do Ceará seguramente terá a maior relação de gestores do país todo. Eu acho que nem o Tribunal de Contas da União terá uma relação tão extensa quanto a nossa, o que demonstra, quer dizer, o critério de seriedade com o qual a gente trabalha no sentido de punir realmente o gestor que comete irregularidade. Mas isso não é motivo de orgulho para nós, pelo contrário. Nós trabalhamos noutra direção, que é exatamente a de procurar prevenir para evitar que essas coisas aconteçam. O TCM hoje está julgando contas de que ano? São variadas. São variadas. São variadas, porque, na verdade, existem processos, inclusive, mais antigos do tribunal, que decorrentes de várias situações e várias situações, da complexidade do caso e tal. Com reclamação, inclusive, os parlamentares aqui na Assembleia do Ceará sempre reclamam disso. Tem contas que não foram julgadas ainda, contas antigas, o prefeito já é reeleito e não teve a conta julgada. Isso é uma reclamação, o senhor deve ouvir. Não, e a gente tem que reconhecer essa questão do atraso. O problema é que, às vezes, essas colocações são feitas de forma a distorcer uma realidade, ou de desconhecer o esforço muito grande que a gente tem feito. Pontualmente, você tem situações que são casos extremamente complexos, que envolvem, às vezes, 20 pessoas no mesmo processo. Que tem que ouvir você ouvir todo mundo. A dificuldade de se individualizar as responsabilidades, né? Há uma questão que é delicada, quer dizer, a própria lei, que às vezes as pessoas culpam, olha, o tribunal, não sei o que, dá muita oportunidade de defesa. Não é o tribunal que dá oportunidade de defesa. Se alguém é culpado por isso, é o legislador, que ofereceu uma legislação que permitiu ao gestor recorrer e depois das nossas decisões, ainda querer, às vezes, recorrer ao Poder Judiciário para anular aquilo que nós fizemos. Quer dizer, é um esforço... Entrando no mérito do que não pode, entendeu? Poderia entrar no vício procedimental, mas jamais no mérito. Então é uma situação muito complexa, muito complicada. Agora, a gente vive lutando contra isso. Eu acho que o atraso mais grave é aquele em que o Tribunal de Contas
por exemplo, ele vai apenas emitir um parecer prévio sobre as contas de governo e cabe à Câmara Municipal, no caso a Casa Legislativa, o julgamento daquelas contas. E muitas vezes, pela proximidade política entre o gestor e a Câmara retarda o julgamento ou julga de uma forma totalmente atécnica para aprovar aquelas contas, independentemente da posição do TCM, deixando de lado qualquer tipo de avaliação técnica das contas e é uma avaliação meramente política, né? E agora, mais recentemente, tem havido situações narradas à Procuradoria Eleitoral, no sentido de que contas que tinham sido já desaprovadas por câmaras municipais de uma determinada gestão, hoje estão sendo reanalisadas com a aprovação dessas contas. A princípio isso não pode, porque somente uma decisão judicial poderia anular aquela sessão da Câmara Municipal que resultou na aprovação ou desaprovação das contas. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Um gestor teve a conta desaprovada. O parecer prévio do TCM pela desaprovação. Aí foi para a Câmara Municipal. Aí a Câmara desaprovou. Confirmou o que o TCM estava dizendo. Isso. Aí agora... 4, 5 anos depois... Estão julgando, está indo de novo para julgar, para dizer que não tinha nada errado. Isso. Exatamente. Então, são situações novas. Olha, criatividade. Então, essas são as mais preocupantes para a Procuradoria Eleitoral. Mas aí, como é que o Ministério Público faz diante disso? Nós já temos orientado os promotores, porque, na verdade, só quem pode atuar nesse caso são os promotores de cada uma das comarcas onde acontece esse fato, para acompanhar esses processos, recorrer ou ingressar com ações judiciais para anular a sessão da Câmara, a segunda sessão da Câmara. Então, são situações que merecem uma atenção especial e individualizada. E tem também a questão de liminares, que já começaram a circular, e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Você que está em casa, não sai daí, ou Além da Notícia volta já já.